Você sabia que existe uma semente minúscula, quase ignorada nas prateleiras dos mercados, que contém mais cálcio do que um copo inteiro de leite? Isso mesmo. Enquanto você gastava dinheiro comprando leite, achando que estava cuidando dos seus ossos, essa semente estava ali, do seu lado, barata, acessível, praticamente invisível, carregando um poder nutricional que a maioria dos médicos nem menciona na consulta. E o mais chocante de tudo, ela pode ser encontrada em qualquer mercadinho de bairro. Custa uma fração do preço do leite, e a ciência já comprovou os seus benefícios há décadas. Mas por algum motivo, ninguém fala sobre isso. Antes de revelar qual é essa semente, deixa eu te contar uma história. Dona Amélia tinha 67 anos quando recebeu o diagnóstico que mudou a sua vida. O médico olhou para os exames, suspirou levemente e disse com a frieza clínica típica de quem repete aquela frase dezenas de vezes por semana: "A senhora está com osteoporose severa. Seus ossos estão muito fracos. A senhora precisa tomar cálcio, vitamina D e tomar muito cuidado para não cair." Ele receitou suplementos caros, recomendou mais leite e a mandou embora com uma folha cheia de instruções. Dona Amélia saiu do consultório com o coração apertado. Ela sempre tomou leite, sempre comeu queijo, sempre tentou se cuidar, mas os ossos foram fraquejando de forma silenciosa, sem dar nenhum aviso, sem pedir licença. As dores nas costas que ela atribuía à idade, a sensação de cansaço nos joelhos que ela chamava de reumatismo, tudo aquilo era, na verdade, o grito mudo dos seus ossos pedindo socorro. Ela começou a tomar os suplementos receitados. Os meses foram passando. A melhora era lenta, quase imperceptível. O custo dos remédios pesava no bolso da aposentadoria. Até que um dia, numa conversa casual com uma vizinha mais velha, Gertrudes, uma senhora de 81 anos que andava mais ágil do que muita gente de 50, Dona Amélia recebeu uma informação que nenhum médico tinha lhe dado. Gertrudes abriu a gaveta da cozinha, tirou um potinho simples de plástico e disse: "Minha filha, eu como isso todo dia há 40 anos. Nunca quebrei um osso, nunca fiz cirurgia de quadril, e olha eu aqui ainda plantando no meu quintal." Dentro do potinho havia sementes de gergelim. Dona Amélia olhou desconfiada. Aquelas sementes pequeninas, quase do tamanho de um grão de areia, iam fazer alguma diferença? Gertrude sorriu como quem guarda um segredo de longa data e disse: "Uma colher de sopa por dia. Coloca no arroz, na salada, no pão, onde você quiser, mas não para nunca." Movida mais pela curiosidade e pela amizade do que pela convicção, Dona Amélia começou a incluir o gergelim na alimentação. Primeiro foi uma colher no arroz, depois no suco, depois no iogurte. Aos poucos foi experimentando mais, diversificando as formas de consumo, criando o hábito quase sem perceber. 8 meses depois, quando voltou ao médico para refazer os exames, ele olhou para os resultados, olhou para ela, olhou de volta para os resultados e disse algo que ela não esqueceu mais: "Dona Amélia, a densidade óssea da senhora melhorou de forma muito expressiva. O que a senhora fez de diferente?" Ela abriu a bolsa, tirou o potinho de gergelim, colocou na mesa do médico e disse: "Isso aqui." Essa história é real. Situações como a de Dona Amélia se repetem em milhares de lares pelo Brasil e pelo mundo. E a razão é simples, poderosa e respaldada pela ciência. O gergelim é uma das fontes mais concentradas de cálcio que existem na natureza. Agora vamos falar de números, porque é aí que a coisa fica impressionante de verdade. Um copo de leite integral, aquele de 200 ml que você toma no café da manhã, achando que está nutrindo os seus ossos, contém em média 240 mg de cálcio. Parece muito? Espera. 2 colheres de sopa de gergelim integral, que pesam aproximadamente 18 gramas. Contém cerca de 280 mg de cálcio. Isso significa que em menos de 2 colheres de sopa de uma sementinha minúscula, você já supera o cálcio de um copo cheio de leite. E o gergelim ainda entrega esse cálcio acompanhado de magnésio, zinco, fósforo e vitamina B6, todos nutrientes que trabalham em conjunto para garantir que o cálcio seja absorvido e utilizado de verdade pelo organismo, e não apenas excretado na urina, como acontece com muitos suplementos sintéticos. Mas por que o gergelim é tão ignorado quando o assunto é saúde óssea? A resposta envolve história, cultura e, sejamos honestos, também envolve dinheiro. A indústria de laticínios é uma das mais poderosas do mundo. Décadas de marketing, campanhas publicitárias milionárias, influência em recomendações nutricionais governamentais. Tudo isso criou na mente da população uma equação quase inabalável. Cálcio é igual a leite. Ponto. Não tem discussão, mas a ciência nunca foi tão simples quanto os comerciais de televisão. Estudos publicados em revistas científicas de alto impacto, como o American Journal of Clinical Nutrition e o British Journal of Nutrition, mostram que populações que consomem pouco ou nenhum laticínio, mas têm uma alimentação rica em sementes, castanhas e vegetais de folha escura, apresentam taxas de osteoporose comparáveis ou até menores do que populações com alto consumo de laticínios. Isso não significa que o leite é vilão. Significa que ele nunca foi o único herói da história. O gergelim, cujo nome científico é Sesamum indicum,
É cultivado há mais de 5.000 anos. Os egípcios antigos já o usavam como remédio e alimento. Na medicina ayurvédica indiana, o gergelim é considerado um alimento rejuvenescedor, capaz de fortalecer os tecidos profundos do corpo, incluindo os ossos. Na culinária japonesa, coreana, árabe e mediterrânea, ele está presente todos os dias, nas mais variadas formas. Não é coincidência que muitas dessas culturas tenham populações com excelente saúde óssea, mesmo sem depender excessivamente de produtos lácteos. Vamos aprofundar a ciência, porque você merece entender o que está acontecendo dentro do seu corpo. Os seus ossos não são estruturas mortas e estáticas como se costuma imaginar. Eles estão em constante processo de renovação. Células chamadas osteoclastos destroem continuamente tecido ósseo antigo, enquanto células chamadas osteoblastos constroem tecido novo. Para que esse processo funcione bem, o corpo precisa de matéria-prima de qualidade, e o cálcio é a principal delas. Mas aqui está o detalhe, que a maioria das pessoas desconhece: não basta ingerir cálcio. O corpo precisa absorvê-lo, e a absorção depende de outros nutrientes que precisam estar presentes simultaneamente. O magnésio, por exemplo, é essencial para converter a vitamina D na sua forma ativa, que por sua vez é necessária para que o intestino absorva o cálcio. Sem magnésio suficiente, mesmo que você tome litros de leite ou suplementos caros de cálcio, boa parte desse cálcio não chega aos seus ossos. O gergelim contém magnésio em quantidade generosa, aproximadamente 87 mg por colher de sopa, o que o torna um pacote completo de suporte à saúde óssea. O zinco presente no gergelim contribui para a síntese de colágeno, a proteína que dá estrutura e flexibilidade aos ossos, impedindo que eles sejam frágeis e quebradiços como vidro. E o fósforo, outro mineral abundante no gergelim, é o segundo componente mais presente nos ossos humanos depois do cálcio. A combinação de todos esses minerais numa única sementinha é quase surreal, mas o gergelim não para por aí. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. O gergelim contém lignanas, compostos bioativos, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. As duas principais lignanas do gergelim são a sesamina e a sesamolina. Estudos mostram que esses compostos têm a capacidade de inibir a atividade dos osteoclastos, aquelas células que destroem o tecido ósseo. Em outras palavras, o gergelim não apenas fornece o material para construir ossos novos, ele também ajuda a frear a destruição do osso existente. É uma ação dupla que nenhum suplemento sintético de cálcio consegue replicar. Pesquisas realizadas com mulheres na pós-menopausa, que são o grupo de maior risco para a osteoporose, devido à queda nos níveis de estrogênio, mostraram que o consumo regular de gergelim durante 3 meses produziu melhorias significativas em marcadores bioquímicos de saúde óssea, incluindo aumento nos níveis de cálcio sérico e redução nos marcadores de degradação óssea. Esses resultados são impressionantes, especialmente quando se considera que vieram apenas da mudança alimentar, sem o uso de medicamentos. E há mais. O gergelim também é extraordinariamente rico em vitamina E, especialmente na forma de tocoferóis e tocotrienóis, que protegem as células ósseas do estresse oxidativo. O estresse oxidativo, causado pelo excesso de radicais livres no organismo, é um dos fatores que aceleram a perda óssea com o envelhecimento. Ao neutralizar esses radicais livres, o gergelim age como um escudo protetor para os seus ossos. Agora vamos falar sobre como consumir o gergelim da forma certa, porque isso faz toda a diferença. Existe uma informação crucial que a maioria das pessoas não sabe e que pode estar sabotando todos os benefícios. O gergelim in natura, aquele sementinha inteirinha que você compra no mercado, tem uma casca fibrosa que o sistema digestivo humano tem dificuldade de quebrar completamente. Isso significa que se você simplesmente engolir as sementes inteiras, boa parte dos nutrientes passa pelo seu intestino sem ser absorvida. É como ter um tesouro dentro de um cofre sem a chave. A solução é simples: triturar, torrar levemente ou optar pelo gergelim descascado. Quando você tritura o gergelim em um liquidificador ou processador até virar uma pasta, como o tahine, que é a pasta de gergelim muito usada na culinária árabe, a biodisponibilidade dos nutrientes aumenta drasticamente. Da mesma forma, ao torrar levemente as sementes numa frigideira seca, por 2 a 3 minutos, a casca se abre e os nutrientes ficam mais acessíveis para o organismo. Uma colher de sopa de gergelim, triturado, ou de tahine por dia já é suficiente para começar a sentir os benefícios ao longo do tempo. Mas como incluir isso na alimentação do dia a dia, sem que vire uma obrigação chata? A resposta está na versatilidade impressionante do gergelim. Ele combina com praticamente tudo. Polvilhado no arroz branco, ele não muda o sabor, mas adiciona textura e nutrição. Misturado no iogurte natural com mel, vira um café da manhã poderoso. Adicionado ao smoothie de banana com leite vegetal, passa completamente despercebido, mas trabalha silenciosamente em favor dos seus ossos. Usado no tempero de saladas junto com limão e azeite, transforma qualquer folha verde numa refeição funcional. Incorporado em pães caseiros, biscoitos e bolos, ele eleva o perfil nutricional de qualquer receita, sem comprometer o sabor. O tahine, que é simplesmente gergelim moído até virar uma pasta cremosa, similar à manteiga de amendoim,
Pode ser usado como pastão no pão, como base para molhos de salada, como ingrediente em sopas cremosas, ou até diluído em água com limão para virar um molho leve e nutritivo. Nos países do Oriente Médio, o tahine faz parte do café da manhã, almoço e jantar. Não é exagero dizer que ele é para aquelas culturas o que a manteiga é para a culinária francesa. Tem também o gergelim preto, uma variedade menos comum, mas igualmente poderosa. Estudos comparativos mostram que o gergelim preto tem concentrações ainda mais altas de antioxidantes e alguns minerais em comparação com o gergelim branco convencional. Na medicina tradicional chinesa, o gergelim preto é considerado um alimento que nutre os rins e os ossos, e essa sabedoria milenar encontra cada vez mais respaldo nos estudos científicos modernos. Mas deixa eu te contar algo que vai além dos ossos, porque o gergelim é um daqueles alimentos que oferecem benefícios em cascata para o organismo inteiro. O gergelim é uma fonte excepcional de proteína vegetal, com cerca de 5 gramas de proteína por colher de sopa. Ele contém todos os aminoácidos essenciais, incluindo a metionina, que é frequentemente escassa em outras proteínas vegetais. Essa riqueza proteica faz do gergelim um aliado valioso para quem pratica atividade física, para vegetarianos e veganos, e para idosos que precisam preservar a massa muscular. Os lipídios presentes no gergelim são predominantemente insaturados, com destaque para o ácido linoleico e o ácido oleico, os mesmos ácidos graxos benéficos encontrados no azeite de oliva. Essas gorduras boas contribuem para a saúde cardiovascular, ajudam a reduzir o colesterol LDL e têm efeito anti-inflamatório sistêmico. Isso é especialmente importante porque a inflamação crônica de baixo grau é um dos principais motores da deterioração óssea. Estudos clínicos mostraram que o consumo regular de gergelim contribui para a redução da pressão arterial, melhora o perfil lipídico do sangue, reduz marcadores inflamatórios como a proteína C reativa e tem efeito protetor sobre o fígado. Existe até pesquisa preliminar indicando que as lignanas do gergelim podem ter efeito protetor contra certos tipos de câncer hormônio dependentes, embora essa área ainda precise de mais estudos em humanos. Para as mulheres em específico, o gergelim apresenta um benefício especial que vale a pena destacar. As lignanas do gergelim são fitoestrógenos, compostos vegetais que têm ação similar ao estrogênio no organismo, porém de forma muito mais suave e regulada. Durante a menopausa, quando os níveis de estrogênio caem drasticamente e a perda óssea se acelera, os fitoestrógenos do gergelim podem ajudar a suavizar essa transição, contribuindo para a manutenção da densidade óssea, sem os riscos associados à terapia hormonal convencional. Isso não significa que o gergelim substitui tratamento médico. Jamais abandone a orientação do seu médico, mas ele pode ser um complemento alimentar extraordinariamente poderoso, que trabalha em favor da sua saúde de forma natural, diária e sustentável. Vamos falar agora de quanto cálcio você realmente precisa e como o gergelim pode ajudar a atingir essa meta. A Organização Mundial da Saúde recomenda uma ingestão diária de cálcio entre 1.000 e 1.300 mg para adultos, com valores mais altos para adolescentes, gestantes, mulheres em amamentação e idosos acima de 60 anos. 4 colheres de sopa de gergelim já entregam aproximadamente 500 a 560 mg de cálcio, dependendo da variedade. Combinado com outros alimentos ricos em cálcio como brócolis, couve, tofu e feijão, é perfeitamente possível atingir a recomendação diária, sem depender exclusivamente dos laticínios. Para quem tem intolerância à lactose, que afeta estima-se entre 60% e 70% da população adulta mundial em algum grau, o gergelim é uma alternativa especialmente valiosa. A intolerância à lactose não é apenas uma questão de desconforto digestivo. Quando o leite causa inflamação intestinal, o próprio processo inflamatório pode reduzir a absorção de nutrientes, tornando o cálcio ingerido ainda menos biodisponível. Pessoas com intolerância que insistem em consumir laticínios por medo de perder cálcio podem estar paradoxalmente absorvendo menos cálcio do que alguém que usa alternativas vegetais, com boa biodisponibilidade. Agora vou te contar algo que pouca gente sabe sobre os antinutrientes do gergelim, porque a informação precisa ser completa e honesta. O gergelim contém ácido fítico e oxalatos, compostos que podem se ligar ao cálcio no intestino e reduzir a sua absorção. Esse fenômeno é real e é importante considerá-lo. No entanto, a pesquisa mostra que quando o gergelim é torrado, germinado ou consumido com alimentos ricos em vitamina C como sucos cítricos, limão ou pimentão, a presença desses antinutrientes é significativamente reduzida. A fermentação também é um processo eficaz, e é por isso que produtos como o tahine e o hummus, que passam por processos de preparo que modificam esses compostos, têm uma biodisponibilidade de cálcio superior à das sementes cruas inteiras. A lição prática é simples. Torre levemente o gergelim antes de consumir. Triture-o para facilitar a digestão e combine-o com alimentos ricos em vitamina C para potencializar a absorção. Esses pequenos ajustes transformam o gergelim de um bom alimento num alimento excepcional. Você já viu um atleta de alto rendimento cuidando da saúde óssea?
Atletas de elite, especialmente os de esportes de impacto como corrida, futebol e basquete, estão expostos a estresse ósseo constante e precisam de uma nutrição óssea impecável para suportar o treino sem fraturas. Muitos nutricionistas esportivos de alto nível têm incluído o gergelim como parte das estratégias nutricionais de atletas, justamente pela combinação rara de cálcio, magnésio, zinco, proteína e gorduras anti-inflamatórias que ele oferece num único alimento compacto. Não é um acaso, é ciência aplicada. E os idosos? Para pessoas acima dos 60 anos, a saúde óssea não é apenas uma questão de qualidade de vida. Ela pode ser literalmente uma questão de sobrevivência. Uma fratura de quadril em um idoso tem uma taxa de mortalidade associada de 20% a 30% no primeiro ano após o evento. Não porque a fratura em si mata, mas porque a imobilização leva a complicações graves como trombose, pneumonia e deterioração muscular acelerada. Cada passo que se dá em direção a ossos mais fortes é um passo em direção a uma vida mais longa e mais independente. Dona Amélia voltou ao jardim 6 meses depois de iniciar o consumo regular de gergelim. Não é magia, é consistência. É a sementinha trabalhando dia após dia, silenciosamente, reconstruindo o que o tempo havia desgastado. Ela ainda toma os suplementos receitados pelo médico, mas o gergelim virou parte indispensável da sua mesa. Custa menos de R$ 10 o pacote e dura semanas, ela costuma dizer para quem pergunta. É o melhor investimento que eu já fiz na minha saúde. Essa frase resume tudo. O gergelim é acessível. Está disponível em quase todo o mercado do Brasil. Não precisa de receita. Não tem efeitos colaterais quando consumido nas quantidades alimentares normais. Não precisa de preparo sofisticado. E entrega, dia após dia, um conjunto de nutrientes que o seu corpo usa de verdade para construir, proteger e fortalecer os seus ossos. Agora, deixa eu te entregar o conteúdo inesperado que eu prometi no início. O gergelim é poderoso. Mas existe uma forma ainda mais potente de consumir o gergelim, que combina os seus nutrientes com os de outro alimento extraordinário, criando uma sinergia que amplifica os benefícios para a saúde óssea de forma exponencial. Essa combinação é usada há séculos na culinária mediterrânea e asiática, é aprovada pela ciência moderna e pode ser preparada em casa em menos de 5 minutos. Misture 2 colheres de sopa de tahine com o suco de meio limão, uma pitada de sal, um fio de azeite extra virgem e, se quiser, uma pitada de cúrcuma. O resultado é um molho cremoso, delicioso, que pode ser usado como pasta no pão, como tempero para saladas, como acompanhamento para vegetais cozidos, ou como mergulho para cenouras e pepinos crus. O limão reduz o efeito dos antinutrientes e aumenta a absorção do cálcio. A cúrcuma adiciona a curcumina, um dos mais potentes anti-inflamatórios naturais, conhecidos pela ciência, que protege as células ósseas do dano inflamatório. O azeite fornece vitamina K2 e ácidos graxos, que trabalham em sinergia com o cálcio para direcionar os minerais para os ossos e não para as artérias. É uma bomba nutricional que você pode preparar hoje à noite e comer amanhã no café da manhã, mas isso é apenas o começo. Porque no próximo vídeo eu vou revelar outras 5 sementes que têm propriedades nutricionais surpreendentes e que provavelmente estão totalmente fora do seu radar. Uma delas tem mais ferro do que a carne vermelha, outra contém um composto que pesquisas recentes associam à regeneração de cartilagem articular, e uma terceira é considerada por alguns pesquisadores como um dos alimentos mais completos do ponto de vista da nutrição humana. Se você ficou surpreso com o gergelim hoje, espere para ver o que vem aí. A natureza esconde os seus maiores tesouros nos lugares mais simples. Uma sementinha pequena o suficiente para caber entre 2 dedos pode ser mais poderosa do que um frasco inteiro de suplemento. Dona Amélia descobriu isso na cozinha da vizinha. Você descobriu aqui. A diferença é o que você vai fazer com essa informação a partir de hoje. Se este conteúdo te abriu os olhos, se te fez repensar a forma como você cuida da sua saúde, se te deu uma ferramenta nova e concreta para aplicar na sua vida, então faça uma coisa agora. Aperte o botão de like aqui embaixo. Esse gesto simples ajuda este canal a chegar em mais pessoas que precisam dessas informações e que ainda não tiveram acesso a elas. E se você não quer perder nenhum dos próximos vídeos, incluindo aquele sobre as 5 sementes extraordinárias que eu acabei de mencionar, inscreva-se no canal agora e ative o sininho de notificações, porque o próximo vídeo vai surpreender você ainda mais do que este. Até lá, cuide bem dos seus ossos. Eles carregam você por toda a vida.